Olha quem já está comigo aqui no sofá, o advogado Isaac Bertolini Auler. E hoje o assunto vai interessar muita gente de casa, viu, Isaac? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Como é que tu tá? Tudo bem. Quando a gente fala em processo trabalhista, muita gente fica com medo. Tem gente que não quer fazer esse processo, que acha que vai ser prejudicado em uma outra empresa. Afinal, como é que funciona um processo trabalhista? Como é que são as audiências, hein, Isaac? Na verdade, assim, é uma pergunta que a gente recebe muito lá no nosso Instagram, até pelo Facebook também, porque o processo trabalhista, com a reforma, ele assustou um pouco as pessoas, que é o perigo com as custas, honorários advocatícios, né? Então vem muita pergunta assim, olha, se eu perder eu vou ter que pagar, como é que funciona, quantas audiências são? Daí a gente pensou hoje, né, para bater um papo sobre esse assunto. Importante. E assim, em princípio, a audiência trabalhista, quando tu ajuiza um processo trabalhista, teria só uma audiência, porque o processo ele é uma audiência una, que eles chamam, né? Só que, via de regra, os juízes eles separam o processo em duas fases. Teria uma audiência inicial e teria também uma audiência de instrução. Essa audiência inicial, ela é basicamente para a gente ver se tem uma proposta de acordo, né? Se a empresa trouxe, tentar negociar, porque um dos princípios do direito do trabalho é a conciliação entre as partes, né? Então, assim, se nessa primeira audiência, de fato, não conseguir ser conciliado o processo, se parte para uma segunda audiência, onde a gente vai escutar as testemunhas, escutar as partes, e ali a gente vai produzir toda a prova que for testemunhal. Porque aquela parte documental já tem que ser anexada no processo lá no início, quando a gente dá a entrada. Isso independente, Isaac, do tipo do processo, porque, digamos, né, tem gente que vai sair da empresa, aí reclama de hora extra e não foi paga em tal período, ou então a empresa não pagou o FGTS quando a pessoa sai. Essas audiências valem independente do processo, se for algo menor, digamos assim, eu não sei nem se existe isso, mas a gente colocando, né, são processos menores, como é que funciona? Isso, justamente isso, né? O que acontece? A gente tem as audiências de instrução nos processos que não são pelo rito sumaríssimo, porque o rito sumaríssimo é para essas causas pequenas, realmente. Então, tu resolve tudo num momento só. Claro, tem determinadas questões, por exemplo, que nem tu falaste, né? Olha, FGTS. Pagamento de FGTS não é uma produção de prova testemunhal, porque é diferente de horas extras. Horas extras, o que vai acontecer? Olha, vai ter que ter uma pessoa, uma testemunha que fale assim, não, eu vi o Isaac trabalhando até determinada hora. Já pagamento de FGTS é uma questão documental. Então, o que vai acontecer? A empresa vai juntar um documento, olha, eu paguei o FGTS, está aqui depositado. Se ela não juntar, vai ser o ônus da prova dela, que ela tem que comprovar o pagamento. Daí, se não for juntado, eu ganho um processo em relação a esse ponto, né? O que acontece muito também é essa dúvida em relação à questão das custas, dos honorários. Será que eu vou ter que pagar? Uma experiência própria com o escritório, a gente tem mais de 2.000 processos, né? E isso nunca de fato veio a acontecer, esse pagamento de honorários quando a gente tem uma sucumbência no processo. Por quê? Geralmente a gente coloca vários pontos. Olha, pagamento do FGTS, que nem tu citou, daí eu tenho lá um pedido de horas extras, eu tenho um outro pedido de dano moral. O que acontece? Tu, porventura, pode perder um ponto que tu não conseguiu, de fato, produzir a prova. Mas algum outro ponto tu acaba, de fato, levando. Por quê? Porque tu vai ajuizar um processo com uma responsabilidade sobre o que tu está pedindo, né? Tu não vai inventar, tu não vai inventar. Então, alguma coisa, de fato, tu vai conseguir ganhar. E existe também uma limitação em relação ao pagamento de honorários, que é o seguinte, se eu tenho uma renda baixa ali, pelo menos até R$6.000 por mês, mais ou menos, eu consigo que a cobrança de honorários fique suspensa por 5 anos, até mudar a minha realidade. Se ela em 5 anos não mudar a minha realidade, eu não comecei a ganhar lá mais dinheiro, eu não consegui, não ganhei na Mega Sena lá, né? Ou recebi um outro processo que eu possa penhorar, alguma coisa assim, tu acaba não tendo que pagar isso aí, né? Então, na prática, isso assim, eu vejo, porque eu atuo pela parte do trabalhador, né? Foi só uma forma de coagir, na verdade, o trabalhador de estar buscando seus direitos, entendeu? E às vezes, né, Isaac, o trabalhador pensa, mas pô,
poxa, eu nem vou ganhar tanto dinheiro e vou ter que pagar, né, o advogado, às vezes. Mas a solução é realmente ter essa orientação. Não dá para você fazer isso por conta própria, né? Por conta própria, exatamente. E outra, assim, claro, a Justiça do Trabalho, ela viabiliza o ajuizamento da reclamatória sem advogado. Só que seria uma loucura tu ajuizar uma reclamatória sem... Não sabe nem para onde vai, Não sabe nem para onde vai. Seria só uma perda de tempo, né? Porque é difícil realmente, até porque as empresas se organizam, elas têm um corpo jurídico, então tu não vai saber como obter aquele resultado que tu deveria. E assim, eu vejo que essa reforma trabalhista de 2017 que ocorreu, a mídia vendeu, sabe? As pessoas que acabam falando que não entendem de fato, né, como que funciona o processo. Como se a Justiça do Trabalho fosse um lugar que a gente buscasse coisas que não são de nosso direito, que seria uma justiça mentirosa. E, na verdade, se tu for analisar os dados, os resultados dos processos, os volumes de acordo, tu vê que não. Tu vê que a Justiça do Trabalho é uma forma, é realmente muito importante para o próprio desenvolvimento do país, né? Para a gente ter uma igualdade entre partes, para a gente realmente ter um ambiente de trabalho saudável. Então, assim, eu acredito que a gente, quando ajuiza uma reclamatória pedindo de fato o que a gente tem por direito, de forma correta, a gente está, além de buscando um retorno para nós pelo que a gente passou, mas também regulando toda a sociedade, porque eu estou deixando, que nem eu conversei no último programa sobre a questão do assédio moral, Sim. né? Então, quando eu, vamos supor, estou sofrendo o assédio, eu saio da empresa, eu estou valorizando o assediador. Por quê? Porque ele continua naquele ambiente. Ele sabe que nunca vai ter problema repercussão, né? Então, assim, o acesso à justiça ele é um direito de todos nós. E se a gente conseguir trabalhar no processo de forma correta, né, com uma orientação do advogado, eu produzindo uma prova, tendo testemunhas, também me munindo de documentação, que é muito importante, lá na frente tu vai ter um resultado positivo. Agora, me diga uma coisa, doutor Isaac, muitas vezes as pessoas pensam, não, mas negócio em justiça demora demais. Eu vou deixar para lá. Realmente é algo demorado ou não? Isso é uma boa pergunta, né? O pessoal tem muito medo também do processo que vai para Brasília. Assim, a gente tem vários tribunais do trabalho no Brasil. Então, vamos supor, a Paraíba tem o próprio tribunal dela, que é o da 13ª região. Rio Grande do Norte, da 21ª, tem o tribunal próprio deles. E o que é o tribunal? É quem vai julgar por uma segunda instância o processo. Então, como funciona? Eu ajuizei aqui na Paraíba, tem o juiz de primeiro grau. Quando o juiz der a sentença, aquele processo ele exige um recurso, que é de segundo grau, que vai ser quem? Vai ser os juízes de segundo grau, né, que vão reanalisar o caso. Então vai ser 3 juízes, não é mais uma turma, né, não é mais só uma pessoa que vai decidir. Aqui na Paraíba é bem célere, relacionado por exemplo, a um estado que nem Pernambuco, né? Pernambuco, um processo vai durar 5 anos, 6 anos, infelizmente. Paraíba é célere, 1 ano e meio, 2 anos, tu consegue resolver o processo. E quando sobe para Brasília? Todo o processo eu posso tentar levar ele para Brasília, porém Brasília só aceita determinadas matérias. Então, via de regra, esse processo mais comum de verbas rescisórias, de horas extras, não vai ser recepcionado lá em Brasília, entende? Então, não vai demorar tanto. Claro, se eu tenho uma discussão que envolve uma matéria mais conturbada, uma discussão jurídica sobre um artigo, alguma coisa assim, de fato isso vai demorar, porque vai ser necessária uma decisão lá em Brasília sobre isso. Mas, via de regra, não é um processo demorado e os processos, se tu analisar toda a justiça do Brasil como um todo, civil, penal, a mais célere, ao meu ver, é a justiça do trabalho. Agora, vamos falar aqui, eu acho que é uma coisa que também, às vezes, impede as pessoas de buscarem os direitos trabalhistas, como você falou aí, que é exatamente, se eu colocar essa empresa na justiça, me atrapalha para conseguir um novo emprego, porque vai ter acesso e vai pensar, nossa, essa pessoa aí vai me dar trabalho, se eu demitir, ela vai me colocar na justiça também. Existe esse risco, eles têm essa troca de informação, que eu acho que é uma coisa ainda, Isaac, que deixa o funcionário ainda temeroso de quando se desliga de uma empresa ir atrás dos direitos, né? É verdade.
como que funciona na Justiça do Trabalho? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma resolução que ele explica como que deve funcionar as listas públicas, por exemplo, as pesquisas de processos trabalhistas. Então, se tu entrar, por exemplo, lá no site da Justiça do Trabalho, tu vai ver que não tem nenhum campo que viabilize eu colocar o nome do funcionário e ver se ele tem algum processo trabalhista. Então, eu só tenho uma pesquisa pela empresa ou pelo número do processo. Tá? O que acontece? Existem alguns sites, por exemplo, como o Jus Brasil, Escavador, que são sites que buscam nos sistemas, eles fazem uns sistemas de busca e eles divulgam, daí tu bota lá o teu nome, Isaac Bertolini Aula, e vê se tu tem um processo, mas ele não puxa para todo mundo. Se porventura ocorreu lá de aparecer o teu nome no Google num desses sites, o próprio site tem um campo de reporte. Tu vai lá reportar essa página e eles tiram a informação. Que é algo muito íntimo, né? Privado. Que é algo íntimo. Outra alternativa que a gente tem feito no escritório também é ajuizar os processos com pedido de segredo de justiça, né? Isso é uma alternativa, porque daí se ficar realmente determinado sigilo, segredo de justiça, daí nem Jus Brasil, nem Escavador vão conseguir buscar essa informação, né? Porque realmente daí fica num sigilo absoluto. Sim. O que acontece também, daí é inegável, se eu colocar uma empresa X, né? E eu estou procurando emprego numa empresa Y. Se o meu gestor da empresa Y ligar para X, ele pode vir a perguntar. Não, é uma questão subjetiva, eu não tenho como saber, né? Então, assim, pode ocorrer dessa forma. Mas, via de regra, não tem como eu buscar se o funcionário teve um processo na justiça ou não, né? Porque tem esse cuidado. Processo trabalhista, né? Não processo civil ou penal, que daí é uma outra questão. E também, Isaac, para a gente encerrar, que dica você dá ao pessoal de casa, né? Que tem que realmente... Você já falou sobre isso aqui, inclusive, né? De separar provas, documentação. Então, assim, se for algo que você já pensa assim, vou me desligar da empresa, não tá legal dessa forma para mim, então já é ir separando tudo isso, procurar o advogado e aí depois dar entrada nesse processo e torcer para ser rápido, né? Exatamente. É basicamente isso, da forma que tu falou. A pessoa, um cidadão pleno, ele tem que conhecer os seus direitos, né? Então, eu sabendo do que eu tenho direito em relação à minha categoria, hoje é tão simples, né? Tu pode ver um vídeo no YouTube, tu pode procurar no Google sobre a tua categoria para tu te informar. Tu sabe que aquela empresa está infringindo algum ponto. O que tu vai fazer? Tu já vai começar a te munir de documentação para, se porventura um dia lá na frente tu saia da empresa ou tu arrume um outro emprego, tu possa estar buscando esses últimos 5 anos de contrato e, de fato, tá exercendo o teu direito, buscando um retorno financeiro por aquilo que tu passou e pela infringência que tu teve, né? Então já sabe, né? Vai lá no @Falando de Direito BR e também no @Isaac Bertolini Auler. Os Instagrams estão aparecendo aí na tela, que sempre tem muita informação importante. E como o Isaac disse, né? O dever deles, eles escolheram estar aqui também para ajudar o pessoal de casa a entender mais sobre os próprios direitos, né, Isaac? Isso, com certeza. É dessa forma que a gente trabalha. E é interessante que o pessoal deixe as perguntas para a gente conseguir formular temas novos e até colocar, né? Que nem no outro quadro teve o doutor, colocou algumas perguntas. Sim. A gente pode trabalhar dessa forma também nos momentos posteriores. Olha, pode ter certeza, viu, que os nossos telespectadores bombam nas perguntas. É verdade. E eu percebo muito, né, Isaac, que direito trabalhista é sempre um tema que rende, porque as pessoas têm dúvidas, as pessoas também são inseguras com relação a isso. Mas é meu trabalho, e se eu for atrás eu vou ser prejudicado, mas o certo é o certo, né? Não tem como fugir disso. O certo, né? É justamente isso. Tu tem uma legislação que te tutela. A questão é se tu vai buscar aquele direito e tu vai conseguir exercer ele, né? Porque, de fato, é uma luta de classes, não adianta. Verdade. Isaac, obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Muito obrigado. E até a próxima semana, né? Combinado. Um cheiro para você. Minha gente, a gente continua falando aqui sobre direitos. Tem um perfil no Instagram com quase 9 milhões de seguidores. Coloca aí na tela a informação que foi compartilhada nesse perfil, pra gente ver, que era exatamente falando sobre meia entrada. Nazaré Amarga é um perfil de humor, mas que também posta alguns temas legais. E aí ela colocou o seguinte, gente, vocês sabiam que a meia entrada é até 29 anos de idade para quem ganha até 2 salários mínimos? Eu jurava que era até 21. Metade da população recebe nenhum salário mínimo direito e paga inteira porque não sabia da própria lei. Aí ela colocou, me incluo nisso, que ódio. E aí, claro, né, que nós fomos atrás para saber se isso é realmente verdade ou não.
e realmente não é bem assim. E a nossa repórter Liliane Raquel vai explicar agora melhor pra gente como é que funciona essa questão aí da lei da meia entrada, quem tem direito, se é até 29 anos mesmo ou não. Boa tarde, Lili. Oi, Desirê, boa tarde para você e para todo mundo. Pois é, o pessoal precisa realizar o cadastro no Cadastro Único para ter acesso a esse benefício. Eu vou conversar agora com a Raquel Feitosa, que é coordenadora do Cadastro Único, para trazer mais alguns detalhes para a gente agora. Raquel, como é que o pessoal pode ter acesso a esse benefício? Boa tarde. Boa tarde. Bem, a gente pede para que as pessoas estejam inseridas no Cadastro Único. Quem não tem seu cadastro, procura o CRAS do bairro, certo? O ID Jovem, ele é voltado para a população de 15 a 29 anos, certo? Então, após o NIS, você vem com 45 dias, baixa o aplicativo do ID Jovem e já pode estar utilizando. Presencialmente, é isso? Presencialmente no CRAS do bairro. Qual a documentação necessária para fazer esse cadastro? Bem, a documentação é original, RG, título, carteira de trabalho, CPF, comprovante de residência e a certidão das crianças, caso tenha dentro de casa. E quais são os benefícios que esse pessoal vai adquirir a partir desse cadastro? Bem, fora o Bolsa Família, o Baixa Renda, a gente tem o ID Jovem, né, que é voltado para essa idade de 15 a 29, e aí ele pode estar viajando para fora do estado ou entrando com meia entrada em cinemas e shows. Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Com Você. É isso, Desirê, volto com você. Obrigada, Lili. Tá vendo que é importante, né? A gente, o que vê na internet, também procurar, assim, de fontes seguras, confiáveis. É possível, sim, é permitido para pessoas com 29 anos, mas que sejam cadastradas aí no CAD Único. Então, aqui a gente faz questão de esclarecer esses temas, tá? Agora é hora de conferir os filmes que estão em cartaz.